Ele vai estar se apresentando para você, ele vai estar dizendo o porquê que ele está aqui, ele vai estar dizendo por que ele veio congregar nesta igreja e também ajudar o pastor Cláudio. E você que está assistindo, você que está aqui, preste atenção, que Deus tem uma palavra para você através da vida de Jonatas. Amados irmãos, a palavra que ele me disse alegrou meu coração, porque nós não estamos em busca, irmãos, de casa cheia ou de disse-me-diga-se, mas nós estamos em busca de adorar, engrandecer o nome de Deus e pregar a palavra. E ele disse: pastor Cláudio, eu gostei, porque é o lugar que eu quero pregar a palavra, e esse lugar prega a palavra de Deus. E a honra não é para Cláudio, nem para ninguém aqui, mas para Deus, porque Deus, ele nos deu, realmente, amados irmãos, o privilégio de honrar, de pregar a verdade, que é a Bíblia, somente as Escrituras. Irmão Jonatas, fica à vontade, meu irmão, pregue, faz aquilo que Deus colocou no seu coração. Em nome de Jesus, fica à vontade. Graça e paz, irmãos. Fica aqui minha também saudação aos irmãos que estão nos acompanhando aí pelo canal, né? Que Deus também possa vos abençoar nessa noite e que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, falar aos seus corações. Como diz o pastor Cláudio, eu me chamo Jonatas, e nós estamos aqui debaixo da direção de Deus, neste novo local, e estamos muito felizes, alegres, porque Deus tem nos conduzido e nós temos compreendido a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu louvo a Deus por esta casa, por este ministério, por esse povo abençoado de Deus. E nós estamos aqui para somar, para trabalhar no reino de Deus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para poder fazer a obra do Senhor. Enquanto há dia, devemos fazer a obra de Deus, e investir todo o nosso esforço, todos os nossos recursos na obra de Deus. O melhor investimento que nós podemos fazer, sem dúvida nenhuma, é no reino de Deus. O melhor investimento que nós podemos certamente fazer é no reino de Deus. Não por barganha, mas nós sabemos que Deus, ele recompensa fazer com amor, fazer com dedicação, e Deus sempre vai honrar aqueles que realizam a obra de Deus. Então fica esta palavra ao seu coração. O melhor investimento que você pode fazer na sua vida é no reino de Deus. E você jamais vai perder. Vale a pena fazer a obra de Deus. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no Evangelho de Marcos. Você que está aqui presente e você também que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, se você puder, pegue a sua Bíblia e localiza no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, e o versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4,
Fica depois de Mateus. Marcos 4:35. Eu vou ler, que nos diz da seguinte maneira. Marcos 4:35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, levaram no barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que perecemos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos falando contigo, ó Pai, em oração. Nós te louvamos, ó Pai, bendizemos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Sem ti nós não somos nada, Pai. Sem a tua presença nós não somos nada. Mas que nesse momento, ó Pai, o teu Espírito possa falar aos nossos corações mediante a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, ó Pai, a tua palavra. Que possamos sair daqui, ó Pai, renovados pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir, ó Pai. Abençoa o teu povo, ó Pai, que está nesta igreja, ó Pai, e aqueles que também estão nos ouvindo, ó Pai, pelo canal. Que tua mão poderosa possa estar estendida sobre os teus filhos nesta hora. Nós te pedimos, ó Pai, fala conosco, ó Pai. Estamos aqui para ouvir a tua palavra. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bem conhecido de todos nós. Nós temos aqui um episódio onde os discípulos, juntamente com Jesus, eles vão passar por uma tempestade. É interessante que esse evangelho, este episódio, este momento, ele está também narrado nos 3 evangelhos. Evangelhos esses considerados evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa ver conjuntamente uma mesma visão. Ou seja, eles tratam a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, nós temos nesse texto aqui, essa passagem, ela está localizada no capítulo 4 aqui que ora lemos, do Evangelho de Marcos. Também vai estar localizado no Evangelho de Mateus, no capítulo 8,
e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Então, nós temos aqui um texto que foi escrito por Mateus, por Lucas e por Marcos. E à guisa de introdução, quando Mateus escreveu esse texto, ele escreveu porque ele estava presente naquele dia, nesse dia que ocorreu a tempestade. Quando Lucas narra esse texto, ele escreveu porque ele recebeu informações. Porque Lucas, todos nós sabemos que Lucas não fez parte dos primeiros discípulos, não foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Lucas vai vir mais lá na frente, mais lá no período de Paulo já. Mas Lucas, ele vai, devido às suas duas formações, tanto de historiador quanto de médico, ele escreveu, ele prescrutou, ele pesquisou, ouviu esses fatos e narrou esse episódio. Mas quando Marcos, ele escreve esse texto, ele escreveu porque ouviu da boca de Pedro. Porque Pedro, ele estava presente também naquele dia, nesse dia. Então, nós temos aqui um texto que foi escrito por Mateus, porque ele estava presente naquele dia. Foi escrito por Marcos, porque ouviu da boca de Pedro. E Pedro, ele estava presente naquela noite. E foi escrito também por Lucas, porque ele pesquisou, investigou e narrou esse episódio. E quando nós olhamos, queridos, esse texto, nós podemos aprender diversas lições preciosas, valiosas para as nossas vidas. O texto inicia no versículo 35, vai dizer, ele inicia dizendo, naquele mesmo dia. Ora, que dia é esse que o texto está dizendo? É assim que se estuda a Bíblia, fazendo pergunta para ela, que dia foi esse? Ora, se olharmos o contexto, os versículos anteriores, nós vamos perceber no versículo 1 do Evangelho de Marcos, que vai nos dizer da seguinte maneira, retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão se ajuntou ao seu redor, e era tão numerosa que o forçou a entrar no barco, onde se assentou, e o barco estava no mar, e todo o povo se agrupava-se na praia. E o versículo 2 vai dizer, e assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas, e enfatizava ao ministrar. Então nós vemos aqui, querido, que Jesus estava à beira no mar, ele senta-se no barco, afasta-se um pouco e começa a ensinar o povo, a multidão, através de parábolas, usando histórias, ilustrações da vida cotidiana para transmitir um ensinamento do reino de Deus. Jesus falava por meio de parábolas. Jesus, ele foi o método de ensino, de pregação que Jesus se utilizou para ensinar as multidões. Ele abria a boca por meio de parábolas. Jesus vai falar nas suas parábolas sobre construção, Jesus vai usar a carpintaria, Jesus vai usar diversos meios para poder transmitir verdades acerca
do reino de Deus. Então nós olhamos aqui que ensinos que Jesus estava transmitindo nesse dia. Jesus vai falar sobre a parábola do semeador, que inicia-se do versículo 3 até o versículo 9. Depois, Jesus, do versículo 10 em diante, Jesus vai dar explicação das parábolas. No versículo 21 até o versículo 25, Jesus também vai falar a respeito da parábola da luz encoberta. Do versículo 26 ao 29, Jesus também vai falar sobre outra parábola. O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. E depois, do versículo 30 ao versículo 32, Jesus vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. E no versículo 35 em diante, Jesus vai dizer assim: por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava a palavra, conforme a medida das possibilidades de compreensão de seus ouvintes. Então, Jesus falava por meio de parábolas e algo que o povo compreendia aquela fala, usando coisas do cotidiano para o povo entender. Fazendeiro, construção, diversas parábolas. Então, que dia é esse? É o dia que Jesus passou praticamente o dia inteiro ensinando as multidões. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Queridos, quando nós olhamos esse texto, esse momento, esse episódio, nós podemos aqui observar 3 vozes nesse texto. São 3 vozes que se destacam neste episódio. A primeira voz que se destaca nesse texto é a voz de Jesus. Perceba, naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos. Quem pediu aqui? Jesus. E Jesus pediu para quem? Os discípulos. E o que Jesus pediu? Passemos para outra margem. Então o texto inicia com a voz de Jesus. É Jesus que está falando. É Jesus que está dando um comando. É Jesus que está dando uma direção aos seus discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, os seus aprendizes, os seus alunos. E Jesus direciona a sua palavra a eles, dizendo: passemos para outra margem. É Jesus que inicia falando. E a pergunta nessa noite que eu faço para a sua vida é: você tem ouvido Jesus falar? Você tem ouvido a voz do Mestre? Você tem ouvido Jesus falar contigo? Qual foi a última vez que Jesus falou com você? A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. Então é Jesus que está falando aqui, dando uma ordem para os seus discípulos, dizendo: passemos para outra margem. É hora de seguir viagem. Porque perceba, queridos, principalmente no Evangelho de Marcos, Marcos vai apresentar um Jesus que está em atividade.
Marcos vai apresentar um Jesus servo. É tão interessante que você vai observar que por cerca de 42 vezes vai aparecer uma expressão logo ou imediatamente. Logo desceu, logo subiu, logo entrou, logo saiu. Jesus apresenta Jesus como um servo, aquele que veio para servir. Uma hora ele estava dentro da sinagoga, outra hora ele estava dentro de um lar, outra hora ele estava na praia, outra hora ele estava nas ruas. Andando à toa? Não. Fazendo a vontade do Pai. Pregando, ensinando, doutrinando, curando, salvando, libertando, fazendo aquilo que ele veio para fazer, a obra de Deus. Jesus não parava. E é tão interessante que muitas das vezes, queridos, nós, abrindo até um parente aqui, muitas das vezes nós dizemos que nós não temos tempo. Tempo para orar, tempo para ler Bíblia, tempo para fazer as coisas de Deus. E muitas das vezes nós colocamos muitas desculpas. Mas quando nós observamos a pessoa de Jesus, nós vamos ver que, apesar de toda essa correria que Jesus tinha na vida, no seu ministério, Jesus tinha tempo até para orar. Jesus se separava-se e ia falar com o Pai. Se o próprio Jesus sentia a necessidade de orar, imagine nós. E Jesus, ele parava até para orar. Então, apesar de todo o ministério dele ser na correria, ele tinha tempo. Então, Jesus dá uma ordem expressa para os seus discípulos, dizendo: passemos para outra margem. E eles foram. Versículo 36 vai dizer: eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Jesus diz para eles irem atravessar, porque do outro lado havia uma missão a ser feita, uma missão a ser realizada. E Jesus dá esta ordem: passemos, é hora de seguir, é hora de avançar. Então, queridos, nós vemos aqui a primeira voz, a voz de Jesus, a voz do comando. Que nesta noite possamos obedecer à voz de Jesus. Quando Jesus diz, vai, vai. Quando Jesus diz, fica, fica. Quando Jesus diz, vai, vai. Não é hora, não é hora. Precisamos ouvir a voz de Jesus. O segredo da nossa vitória está em ouvir Jesus falar. Este é o segredo, ouvir a voz de Jesus. E Jesus dá esse comando e eles vão. Então, despedindo-se da multidão, levaram um barco assim como estava, e outros barcos seguiam. Versículo 37 vai dizer: aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. A segunda voz, queridos, que nós podemos destacar nesse texto é a voz da tempestade. A Bíblia vai dizer: aconteceu que levantou-se. Em outras traduções vai dizer: de repente. Algo que não estava agendado acontece. Levantou-se um tremendo vendaval. Existem 4 verdades a respeito da tempestade. A primeira verdade sobre a tempestade: elas chegam e são
inevitáveis. Esta é a primeira verdade acerca da tempestade. Elas chegam e são inevitáveis. Não tem como evitar. Elas chegam e chegam para todos. Jesus vai dizer lá em João capítulo 16 e o versículo 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É o próprio Jesus que está dizendo, ei, neste mundo você vai passar por tribulação. Nesse mundo você vai passar por aflição. E aflição aqui vem de uma palavra grega que nos fala de alguém que está sofrendo pressão. Imagine você pegar uma laranja, espremer ela com toda a sua força, até exprimir todo o líquido. Esta é a ideia aqui de aflição. As tribulações, queridos, às vezes são tão angustiosas que parece que vai nos pressiona de uma forma tão grande que a gente é como se sentisse uma pressão na cabeça. Aflição. Mas, diante desta pressão do mundo, às vezes até dentro de igreja, dentro do lar, dentro do onde você trabalha, pressão de todos os lados, pressão, cobrança, mas Jesus vai dizer, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Queridos, eu me conforto com essa palavra, diante das aflições da vida, tem de bom ânimo. É a palavra que nos fortalece, diante destas pressões, Jesus vai dizer, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está conosco. Então, queridos, as tempestades, elas chegam e são inevitáveis. Segunda verdade a respeito da tempestade, as tempestades são muitas vezes imprevisíveis. Elas chegam sem aviso prévios. Elas não mandam recado, elas se aproximam, ela vem de repente. Ninguém espera a tempestade na vida. Ou você espera? Ninguém. Ninguém espera tempos ruins. Todos nós só esperamos coisas boas. Mas eu tenho um segredo para te dizer. Elas vêm. Mas elas podem até vir. Mas Jesus nos garante, tende bom ânimo. Está sofrendo pressão? Tende bom ânimo. Está sofrendo tanta pressão de todos os lados? Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Esta é a palavra de Deus. Que você possa se apegar a essa palavra. Diante das aflições da vida, tem de bom ânimo. Não desanime. Não desista, jamais. Continue firme. Prossiga para o alvo, Cristo. Porque quem tem propósito não desiste. Quem tem uma meta não fica olhando para os vendavais. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Então, as tempestades, queridos, elas são muitas vezes imprevisíveis. Você já parou para pensar que coisas simples, até mesmo quando a gente está fazendo o almoço, aí o gás acaba. Ele não avisa que acaba. E normalmente só acaba quando a gente vai utilizar. É coisas que acontecem na vida. Tempestades, elas chegam para todos, sem aviso prévio. Terceira verdade sobre as tempestades.
As tempestades muitas vezes são inadministráveis. Não tem como administrar ela. Como administrar uma tempestade? Veja que os discípulos já estavam dentro do mar, dentro da embarcação, e de repente o vento começou a balançar, as águas começaram a entrar dentro da embarcação. Começou ali. E como administrar ali naquele momento? Tem certas vezes, situações, queridos, nas nossas vidas, que vêm certos problemas, que a gente fica sem reação. Nós não sabemos como administrar. São tempestades, momentos inadministráveis. Quarta verdade sobre as tempestades. As tempestades são também pedagógicas, ou seja, ela nos transmite ensinos. Tempestade é a escola da vida do cristão. Todos nós passamos por esses momentos, mas toda tempestade, ela vem com propósito, porque Deus é um Deus de propósito. Deus só envia aquilo que nós podemos suportar. Deus só envia aquilo que nós podemos suportar. Ele não nos dá algo que nós não podemos suportar. Se Deus está permitindo você passar por certas situações, tem de bom ânimo, porque Ele sabe que você é capaz de suportar. Tempestade, elas vêm, elas chegam. Ela chegou aqui nesse caso aqui, aos discípulos, foi surpreendidos com ela. E as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Eles estavam no barco, e o vento, a água entrando ali. E agora, o que fazer diante dessa situação? Aí o versículo 38 vai dizer: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos despertaram e suplicaram. Aqui está a terceira voz desse texto, a voz dos discípulos, a voz do desespero, a voz do medo. Quando eles disseram: Jesus, mestre, não te importas que perecemos? É a voz do medo. Mas o que chama a atenção nesse texto, querido, é que os discípulos não estavam sozinhos. Eles não estavam sozinhos, eles estavam com Jesus. Jesus estava dentro do barco. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo na popa. Popa é uma zona de conforto, aonde o capitão fica, na traseira, um lugar privilegiado do capitão. E Jesus estava exatamente onde ele deveria estar, na popa. E o texto vai dizer, querido, que Jesus estava fazendo o que ali naquela popa? Dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Porque ele passou praticamente o dia todo ensinando. E Jesus, como ele é homem também, ele estava cansado. Então ele aproveitou a viagem para tirar uma soneca, dormir um pouco, algumas horas. Mas apesar de Jesus estar dormindo, isso não significa que ele não estava no controle da embarcação. Isso não significa que ele não estava sob o controle ali, porque ele era Deus também. Então, nada daquilo ali pegou Jesus de surpresa. E Jesus estava tranquilo, dormindo. E os discípulos despertam ele, dizendo: mestre, não te importas que perecemos? Jesus, vamos morrer. E o Senhor também vai.
faça alguma coisa. Aí o versículo 39 vai dizer: então ele se levantou. Quem se levantou? Jesus. E ao se levantar, o que Jesus vai fazer? Vai repreender. Vai repreender o quê? O vento. E vai dar uma ordem ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonança. Houve paz, houve tranquilidade. E aquilo que estava perturbando os discípulos naquela noite da travessia se acalmou diante da voz de Jesus. Jesus se levanta, repreende, dizendo: a minha força é maior do que essa tempestade. A minha força é maior, o meu poder é maior do que essa tempestade. Então eu digo, ordeno, aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Cadê a fé de vocês, homens? Ei, sabe o que eu aprendo aqui, querido? Se Jesus estava falando, perguntando para eles, cadê a fé deles? É porque Jesus já tinha ensinado sobre fé. E Jesus jamais vai nos cobrar algo que Ele não nos tem nos ensinado. Se Jesus estava falando sobre fé aqui, é porque Ele já havia ensinado sobre a fé para eles, para os discípulos. Cadê a fé de vocês? E por que os discípulos não poderiam ter medo, mas fé? Por dois motivos. Primeiro, por causa da promessa. Versículo 35, passemos para outra margem. Então eles iam chegar do outro lado, independentemente do que aconteceria na travessia. E por que eles não deveriam temer? Por causa da presença de Jesus dentro do barco. Cadê a fé de vocês? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Veja que, para finalizar, eles andavam com Jesus, eles estavam praticamente 24 horas com Jesus. E eles perguntam ainda: quem é este? Que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Queridos, quantas das vezes nós caminhamos com Jesus, mas todos os dias nós somos surpreendidos com Ele. Todos os dias nós conhecemos uma faceta de Deus. Todos os dias Ele vem se mostrando a sua grandeza, o seu poder. E quando nós contemplamos, a gente fica maravilhado. Quem é este? Que homem é esse? Que homem extraordinário é esse? Até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus estava demonstrando aqui que ele tinha o poder sobre a natureza. Jesus tinha o poder, o controle da natureza, que ele não tinha perdido o controle, porque ele é Deus, ele é soberano, ele é eterno. Então nada que possa acontecer nas nossas vidas, querido, pega Deus de surpresa. Tudo que acontece e se Deus está permitindo, é porque Ele quer te ensinar uma grande lição. Ele jamais vai nos permitir passar por certas situações sem que Ele quer nos transmitir um ensino. Então, queridos, diante deste vendaval, diante das circunstâncias da vida, quem você vai dar ouvidos? Diante das intempéries da vida, a quem você vai inclinar os teus ouvidos? A voz de Jesus? A voz da tempestade? A voz do medo? Ou a voz de Jesus, dizendo: tem de bom ânimo, eu estou contigo, te acalma.
Eu não perdi o controle sobre a tua vida. Que possamos, queridos, nessa noite, dar ouvidos à voz de Jesus. Seguir esta palavra. Muitas das vezes nós perguntamos por que Jesus não fala conosco, por que Jesus não está falando comigo. Jesus nunca deixou de falar. Todas as vezes que você abre a tua Bíblia e começa a ler, Jesus, Deus, o Espírito Santo fala contigo, te animando, te exortando, te encorajando. Então, que nessa noite possamos dar ouvidos à voz do Mestre. Pode vir tempestade, mas escuta a voz de Jesus. A voz de Jesus é maior do que a tempestade. A voz de Jesus é maior do que qualquer circunstância. Que nessa noite você possa dar ouvidos à voz do Pai. Amém? Deus possa abençoar a vida dos irmãos, os irmãos que também estão nos acompanhando, que possa ter sido edificados com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meu irmão. Amém, meus irmãos. Você que está nos assistindo. Que palavra, né? Edificante. Falou muito ao meu coração e com certeza falou com o seu também. Igreja, nós estamos aqui, depois de uma palavra como essa, eu quero orar mais uma vez. Quero orar por tua vida. Quem entendeu essa palavra faz assim. Amém? Isso mostra que Deus está trabalhando em nossos corações e nossa vida. Porque é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que tem o poder de fazer grandes coisas em nossas vidas. Então, diante disso, vamos orar deste momento, finalizando, e eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor nesta oração. Oremos ao Senhor. Pai, graças te damos, Pai, pela tua grande e infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pelo teu filho Jonatas, que ministrou essa palavra. Ó Deus, que o Senhor continue usando a vida dele, e assim como também do Ministério de Louvor, de todos que estão aqui, Pai. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão em casa, que estão enfermos. Ó Deus, eu oro para que o Senhor desperte, para que o Senhor cure, conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Ó Deus, o Senhor conhece o teu povo, o Senhor conhece o que cada um, ó Deus, realmente está precisando. Faz a tua vontade na vida de cada pessoa, Pai. Eu oro, ó Deus, te pedindo em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue fazendo a tua vontade, porque os teus olhos, a tua palavra diz que está em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E nós entendemos, Pai, que nada pode fugir do teu alcance. Abençoa, Pai, a vida de cada pessoa. Abençoa, Pai, porque a tua palavra é verdade. E, ó Deus, neste lugar, Pai, é para servir com alegria. Ó Deus, mas continua usando o teu povo para falar a tua verdade, mesmo, Deus, que venha corrigir e que venha ser, ó Deus, uma palavra que leve a cada um de nós a entender que mesmo na correção o Senhor nos ama. Obrigado por tudo, Pai. Ó Deus, essa é a nossa oração em nome santo de Jesus. Meu Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça que nos resgatou da morte e nos deu vida pela fé. Que o amor eterno de Deus Pai, que deu seu Filho único por amor, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo que habita em nós, nos guie em toda a verdade e nos dá força para vivermos, ó Deus, a missão que foi nos dada, que foi entregue a cada um de nós. Estejam com cada um, ó Deus, que está aqui e com toda a igreja do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amados, vá em paz e que cada um aqui seja grandemente abençoado em nome santo de Jesus. Amém.